A sua igreja está acertando o alvo? Vocês são uma igreja com muitas atividades e uma verdadeira ebulição, ou vocês acertam o alvo? Quando as igrejas acertam o alvo, as pessoas florescem. E é exatamente isso que eu espero que você deseje para a sua vida. Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um episódio do Envisionar Podcast em parceria com a Rádio Transmundial e nessa temporada estamos trabalhando o tema Quando as igrejas acertam o alvo, as pessoas florescem. E no episódio de hoje eu quero trabalhar um pouquinho qual a mentalidade da sua igreja para acertar o alvo. Bom, no primeiro episódio eu trabalhei um pouco alguns aspectos mais pessoais e hoje eu queria trabalhar alguns aspectos mais relacionados então à igreja propriamente. E por que essa série? Bom, ela é fruto, na verdade, de anos de experiência, quebrar a cabeça, acertar e errar o alvo e tirar algumas coisas que certamente podem contribuir para a sua vida e para o seu ministério nesse momento. Para a gente pensar nessa série, eu queria explicar um pouquinho o porquê eu faço o que eu faço hoje e o porquê eu estou compartilhando o que eu estou compartilhando. Bom, a primeira razão é que eu cresci numa igreja que eu chamo hoje que tinha e tem em diversos lugares a mentalidade estrutural. Uma igreja mais tradicionalista, com todos aqueles programas e tudo que existia numa igreja, na grande maioria das igrejas, na verdade, há cerca de 40, 50 ou 60 anos atrás. Eu só fui entender alguns processos quando eu tinha 36 anos de idade, já tinha mais de 15 anos de ministério e já tinha me envolvido com a igreja local, com o aspecto regional, estadual, nacional e até internacional da nossa denominação. E até então eu não tinha entendido que uma igreja poderia funcionar por meio de processos e não simplesmente com uma mentalidade estrutural. Uma outra razão é que ninguém me ensinou isso. Eu tive que aprender na tentativa e erro, na quebrada de cabeça e assim por diante. Por isso, eu quero compartilhar algumas coisas que talvez possa ajudar todos os pastores, mas especialmente aqueles que têm menos idade do que eu, a errar menos, a acertar mais e a serem mais assertivos no alvo. De outro lado, esse aprendizado mais ou menos ali já aos 35, 36 anos de idade, foi uma linha divisória para a minha vida. Se alguém tivesse ensinado para mim isso antes, se alguém tivesse posto a mão no ombro e dito algumas coisas, certamente eu teria ganhado muito mais tempo na minha vida, no meu ministério e acertado muito mais o alvo do chamado de Deus para mim. Além disso, eu também aprendi algumas coisas só depois que eu já tinha alguns anos de ministério e já tinha feito algumas consultorias com diversas igrejas e denominações e eu comecei a perceber que, na verdade, todos estavam cometendo os mesmos erros, todos estavam passando pelas mesmas lutas e dificuldades. Uma outra razão pela qual eu quero compartilhar algumas coisas é que eu descobri exatamente essa grande diferença entre mentalidade estrutural e mentalidade de processo. E eu creio que ainda estou no início dos estudos disso, tem muito mais coisa para ser aprofundada, mas quando a gente descobre alguma coisa que a gente percebe que muita gente ainda não entendeu ou que talvez muita gente está errando naquilo, é lógico que a gente quer compartilhar essa boa notícia e ajudar os outros a refletirem e também receber essa contribuição para que a gente possa avançar em conjunto. Por fim, eu entendi que isso, na verdade, era uma coisa óbvia. E a gente fica até meio bravo, né, quando a gente descobre alguma coisa óbvia, porque você fala assim, como é que eu não entendi isso antes? Por que ninguém tinha me falado isso antes? E por que eu, lendo a Bíblia, não tinha percebido isso antes? E eu comecei a perceber que, na verdade, a descoberta tinha a ver com a essência do que Jesus fez do ponto de vista de acertar o alvo, de levar uma mentalidade que ajudasse a igreja e os líderes a também acertarem o alvo. Então, a partir dessas premissas, eu comecei a perceber que, na verdade, a gente foi formado e forjado dentro de uma mentalidade estrutural.
E isso fez com que, ao longo do tempo, a gente tivesse muito apego e muito envolvimento com estruturas, organogramas, prédios. E eu não estou dizendo que isso não é importante, muito pelo contrário, eu não estou jogando o bebê com a água do banho fora. Mas isso tem um determinado papel que, se a gente inverte e coloca a mentalidade estrutural no lugar da mentalidade de processos, que é a mentalidade de Jesus, a gente acaba tendo uma porção de perdas, cometendo uma porção de erros e, no fim, tudo isso faz com que a gente não acerte o alvo do nosso ministério pessoal e, de outro lado, da nossa igreja. Bom, o que significa uma mentalidade estrutural? A mentalidade estrutural é uma forma de pensar que busca identificar estruturas que sustentam coisas e a gente acaba ficando dependente dessas estruturas e dessas coisas que sustentam as estruturas. A mentalidade estrutural ela é baseada naquilo que a gente chama de estruturalismo, ou seja, uma corrente de pensamento que analisa as partes de um todo para identificar as estruturas que compõem alguma coisa e que não podem ser mexidas, não podem ser tiradas. Então, numa casa, por exemplo, existe até uma forma de construção que se chama a construção estrutural. E você não pode, na verdade, mexer em paredes, mexer em lugares estratégicos desse formato de construção, porque senão isso compromete a própria sustentabilidade da casa. Já quando a gente pensa na mentalidade estrutural na igreja, ela é uma forma como as igrejas se organizam em departamentos, ministérios, classes, faixas etárias e assim por diante, e onde cada segmento desse promove determinadas atividades, faz com que a igreja fique em ebulição e assim imagina-se que a gente está cumprindo a missão. Só que ao longo dos anos a gente percebeu que, na verdade, isso foi engessando as igrejas e levando as igrejas para aquilo que a gente poderia dizer que é um estágio de manutenção. Muitas igrejas hoje estão vivendo assim, muitos pastores estão vivendo assim, simplesmente em função dessa mentalidade estrutural. E não é simplesmente uma estrutura, é uma mentalidade que envolve muito mais do que só uma estrutura. Eu fico pensando se essa também não foi uma forma do diabo nos entreter dentro das quatro paredes e não irmos ao mundo para cumprir a missão de Jesus, que era de fazer discípulos, era e é de fazer discípulos. Eu fico imaginando que talvez esse arranjo da mentalidade estrutural não fez com que ao longo dos anos a gente se acomodasse a ele e a gente fosse simplesmente evoluindo dentro de um espectro ou de vamos usar a figura aqui, a galinha dentro do galinheiro, quer dizer, ela tem liberdade, mas dentro daquele espaço, e fez com que se criasse uma cultura da mentalidade estrutural. Então, por exemplo, se a gente olhar lá atrás, a gente tinha sacerdotes e leigos, isso é parte da mentalidade estrutural. Depois a gente talvez tenha evoluído um pouquinho para pastores e missionários vocacionados e membros frequentadores. Depois a gente criou, dentro dessa cultura, o trabalho ministerial e o trabalho secular. E às vezes isso é um peso tremendo dentro da mentalidade estrutural. E mais recentemente a gente criou equipe ministerial e voluntários. Como se isso fosse uma evolução incrível. Às vezes eu vejo algumas igrejas falando, sei lá, do voluntariado, por exemplo, como se fosse uma evolução incrível das coisas. E na verdade tudo isso são versões diferentes da mentalidade estrutural. Bom, e processo? O que é a mentalidade processual, então? Processo é como uma estrada que conduz à execução de uma visão. Processo é uma sequência contínua de fatos ou operações que apresentam uma unidade, um alinhamento e reproduzem isso com regularidade. Mas, deixando um pouco a teoria, processo, então, é uma ação ou um grupo de ações que são estruturadas, obviamente, de modo a levar a gente a um fim, a uma finalização de algo concreto, a um objetivo, a um alvo concreto. Jesus teve uma porção de atividades, mas só um processo, fazer discípulos.
Esse foi o processo essencial que Jesus construiu e dele surgiram outros processos como o desenvolvimento de líderes, o alcance das novas gerações, a irradiação da igreja para o mundo todo e a multiplicação do discipulado. As outras atividades de Jesus, elas não atrapalharam ele e não impediram ele de cumprir a essência da missão e de implementar só um processo que era de fazer discípulos e, a partir disso, gerar novos líderes. Bom, então eu queria fazer 6 perguntas para você analisar e avaliar a sua igreja e se a sua igreja tem uma mentalidade estrutural ou uma mentalidade de processos. Eu já passei nisso em alguns outros podcasts e isso gerou uma repercussão tão grande e tanta gente me pediu para falar mais sobre isso que eu decidi então gravar essa série basicamente sobre isso, com passos bem práticos para te ajudar a avaliar em que ponto você está. Bom, então vamos lá. Faça essa análise com a sua liderança e com a sua igreja. Primeira pergunta. Você e os líderes da sua igreja investem mais tempo fazendo discípulos e formando líderes ou consumidos pela agenda de atividades da igreja? Essa é uma primeira pergunta que define se a sua igreja e se você como pastor e vocês como líderes têm uma mentalidade estrutural ou processual. Uma segunda pergunta é, vocês estão focados em construir uma igreja que transforma vidas? Essa é a pegada maior, a essência, a paixão maior, ou vocês estão buscando métodos rápidos de crescimento da igreja? Existe uma centena de organizações e pessoas hoje, e eu diria, infelizmente, alguns aventureiros, oferecendo métodos de crescimento de igreja. O crescimento é uma coisa natural. O crescimento vai acontecer se a igreja for saudável. Mas se você anda em busca de métodos para isso, talvez você tenha perdido a essência da mentalidade de processos, que é a transformação de vidas. Quando alguém me pergunta se você pudesse resumir a essência da mentalidade de processos de Jesus, que é fazer discípulos, em uma palavra, qual seria? É bem simples: transformação de vidas. Então, vocês estão focados em construir uma igreja que transforma vidas ou vocês estão buscando métodos de crescimento rápido da igreja? Eu não estou condenando os métodos, eles são ferramentas, mas se eles se tornam a coisa principal, aí sim isso compromete o foco da sua igreja e da sua liderança. Terceira pergunta: fazer discípulos é a paixão que move a sua igreja, a sua vida e a sua liderança? Ou eventos é aquilo que consome a maior parte do seu tempo e da sua liderança? Talvez o pessoal esteja esbaforido aí de tantas atividades, de tantos eventos. Eu tenho trabalhado com diversos tipos de igreja, diversas denominações, e um tempo atrás aconteceu um fato interessante. Uma das igrejas simplesmente parou de fazer contato comigo por alguns meses. E eu ficava preocupado, o que está acontecendo? Depois de vários meses, o pastor fez contato e falou assim: nós te contratamos a Envisionar para ajudar a gente aí para a próxima etapa, mas a gente não estava conseguindo nem desenvolver as tarefas mínimas por causa da agenda da igreja. Então, fazer discípulos é a paixão que move vocês ou eventos e atividades é aquilo que consome a maior parte do seu tempo? Quarta pergunta: vocês formam líderes a partir dos discípulos, assim como Jesus, ou vocês buscam líderes prontos em outras igrejas ou mesmo delegam sem capacitar? Talvez a sua igreja até esteja crescendo e você diz assim: bom, meu gargalo é liderança. Mas talvez você está sonhando em importar líderes de outras igrejas que já venham prontos, ou talvez você esteja delegando sem sequer capacitar. Então avalie seriamente isso. Vocês formam líderes a partir dos discípulos, assim como Jesus, ou vocês buscam líderes prontos ou mesmo delegam sem capacitar? Uma quinta pergunta muito importante: as pessoas na igreja têm clareza sobre os passos para o seu desenvolvimento espiritual ou elas apenas participam de cultos e eventos como evangélicos praticantes? Eu sei que eu posso estar sendo até meio sarcástico aqui, mas a intenção realmente é provocar, incomodar você como pastor e vocês como líderes. As pessoas na sua igreja têm clareza sobre os passos para um desenvolvimento espiritual nas suas vidas ou elas apenas participam de cultos e eventos como evangélicos praticantes?
E uma sexta e última pergunta. Vocês investem mais em prédios, ou investiram mais no passado em prédios, e talvez atualmente tenham investido mais em mídia, depois da pandemia, ou sempre investiram mais em discipulado e capacitação de líderes? Perceba que nós vamos ter que investir em prédios, nós vamos ter que investir em mídia. Eu estou usando a mídia agora aqui, os recursos tecnológicos para chegar até você. Mas qual é o investimento principal da sua vida? Se a gente trouxesse isso para a vida de uma pessoa, seria mais ou menos assim: você ganha o salário mínimo e gasta R$1.000 para comprar um tênis de marca. O que diz sobre a sua vida? Aquilo que você está valorizando. Talvez você deixe de comer ou de estudar para comprar algo de marca, um celular de marca, um tênis de marca ou coisa desse tipo. Trazendo isso para a igreja, o paralelo é o mesmo. Vocês investem mais em prédios, tecnologia, mídia, ou vocês investem mais em discipulado e capacitação de líderes? Bom, para a gente concluir esse episódio, eu queria então deixar um desafio final. Como as atividades e a estrutura da sua igreja podem te ajudar a acertar o alvo? Como aquilo que você está fazendo hoje realmente te leva a acertar o alvo como pastor e como líder? Com as atividades e a estrutura da sua igreja, você pode estar atirando em várias direções, várias flechas em várias direções. Mas a pergunta principal é: a sua igreja está acertando o alvo? Vocês são uma igreja com muitas atividades e uma verdadeira ebulição, ou vocês acertam o alvo? Quando as igrejas acertam o alvo, as pessoas florescem. E é exatamente isso que eu espero que você deseje para a sua vida. Bom, se você quer refletir mais sobre isso, se você quer aprofundar mais nisso, eu sugiro para você dar uma olhadinha nesse livro, O Planejamento Estratégico para Igrejas, que eu preparei já há muitos anos, mas fiz uma revisão dele agora, bem recente, pensando nessa mentalidade entre processos e estrutura. E certamente a reflexão, a leitura e diversas outras coisas podem te ajudar a pensar em como a sua igreja pode acertar o alvo para que as pessoas floresçam e não sejam simplesmente seguidores cegos. Então, até o próximo episódio e que Deus te abençoe.